O novo relatório da Fundação Oswaldo Cruz apontou crescimento de síndrome respiratória aguda grave em todo o Brasil. O verão está dando adeus e logo o outono vai chegar. E junto com ele as temperaturas mais amenas, que podem causar doenças como a gripe. E se não tratadas, podem evoluir para quadros mais graves. O boletim Infogripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz no dia 14 de março sinaliza um crescimento na síndrome respiratória aguda grave. Isso porque existe uma grande circulação de vírus em todo o país. Esses como o SARS-CoV-2, conhecido como Covid-19, influenza, conhecida como gripe, o vírus sincicial respiratório, também conhecido como VRS, e o rinovírus. O Dr. João Zattar explica do que se trata essa síndrome e de que forma ela pode evoluir de uma gripe para este quadro. Ela é nada mais, nada menos do que um quadro de piora de uma síndrome gripal, que é aquele quadro onde o paciente ele deve agir de forma rápida e ser levado até mesmo no leito de UTI e precisar de suporte respiratório. Então, entenda o seguinte, a SRAG ela é uma piora de qualquer síndrome gripal, Covid, influenza, a gripe comum que nós estamos acostumados, vírus sincicial respiratório, todos os vírus que causam uma síndrome respiratória, elas podem causar o que chamamos de síndrome respiratória aguda grave. No ano epidemiológico 2024, já foram notificados 16.550 casos de SRAG, sendo 6.639, com resultado laboratorial positivo para alguns vírus respiratórios, 6.778 negativos e pelo menos 2.183 aguardam resultado laboratorial. A SRAG, ela é uma doença que evolui em questão de 5 a 7 dias, então é interessante você notar, quando você tiver com sintomas gripais como tosse, dor de garganta, espirro, 4 critérios para que você procure o atendimento um pouco mais rápido. Seria a falta de ar, começa a aumentar ao longo das horas e dias, uma opressão no peito, a saturação começa a baixar, fica menor do que 94% e também a coloração das mãos, a coloração ao redor da boca começa a ficar um pouco mais azulada. E além disso, você também pode ter sintomas como queda de pressão, sensação de desmaio, vômito, ou seja, sintomas que não são típicos de uma gripe comum. É interessante que se você sentir esse tipo de sintoma, procure o atendimento médico imediatamente, pois a SRAG, a síndrome respiratória aguda grave, ela tende a evoluir em questão de horas e não dias. Então deve procurar o atendimento médico no dia que você sentir essa alteração nos seus sintomas. A síndrome pode evoluir em um curto prazo de 5 a 7 horas apenas, e o único meio de tratamento é via unidade de terapia intensiva hospitalar. O tratamento é sempre hospitalar, internamento e unidade de terapia intensiva. Esse paciente ele vai precisar de medicações, cuidados e principalmente suporte respiratório para sair desse quadro o mais rápido possível. Apesar do alerta, o médico enfatiza que o Paraná é um estado que notifica muitos casos, e isso é positivo, já que a partir dessas notificações pode-se ter uma média da intensidade do vírus. O Paraná ele é um estado que ele tem uma notificação muito boa e muito precisa com relação a isso. Talvez isso que esteja aumentando e mexendo no número de casos notificados de SRAG. Mas o interessante é a gente notar que quanto mais pacientes com quadros gripais e menos SRAGs nós temos, significa que o vírus é mais controlável e mais tranquilo de tratar. E, ao contrário, seria um vírus um pouco mais virulento. É dessa forma que a gente tem que obter esses dados e poder agir de uma forma relacionada à política pública.